A paz do Senhor, povo de Deus, sejam todos bem-vindos. Estou começando mais uma aula aqui pelo canal Casa do Pão e a proposta é comentar a lição da editora Caleu, O Fruto do Espírito Santo, aqui nesse terceiro trimestre de 2025. Esta lição é usada pela Assembleia de Deus aqui da cidade de Blumenau e tem como base o capítulo 5, versículo 22 da carta de Paulo aos Gálatas, que diz assim: Mas o fruto do Espírito é caridade ou amor, gozo ou alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé ou fidelidade, mansidão e temperança ou domínio próprio. E nesse domingo, dia 27 de julho, estaremos comentando a lição número 4, a alegria, a marca dos filhos de Deus. E o texto-chave se encontra em Filipenses capítulo 4, versículo 4. E diz assim: Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Então hoje, como introdução da nossa lição, estarei comentando mais uma parte desse fruto do Espírito, um gomo, podemos dizer assim, que é a alegria, ou gozo, como diz em outras traduções. Esse gozo é uma alegria profunda e duradoura, que não pode ser produzida por circunstâncias externas. Não precisa escutar alguma piada, alguma coisa, não precisa ver alguma comédia, ver alguma situação engraçada para você sentir alegria. É algo que está sendo gerado dentro de você pelo Espírito Santo. Então é uma alegria sobrenatural, não é uma alegria que vem do mundo, é uma alegria que vem de Deus. E hoje vamos comentar essa parte do fruto do Espírito. Primeira parte da nossa lição: entendendo a alegria como fruto do Espírito Santo. A palavra entendendo quer dizer compreender o que significa. E a parte 1 da primeira parte, a alegria da caminhada com o Espírito Santo. O comentarista da lição, pastor Ricardo de Lima, faz uma comparação da alegria do mundo com a alegria gerada pelo Espírito Santo. Paulo mesmo diz em Gálatas capítulo 5, versículo 16, para andarmos em espírito. A palavra espírito é com letra maiúscula. Quando você encontra no Novo Testamento espírito com letra maiúscula, é o Espírito Santo. E quando você encontra espírito com letra minúscula, é o nosso espírito. Então Paulo diz: andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Essa palavra concupiscências quer dizer desejo, e carne quer dizer o seu desejo, desejo humano. E quando Paulo fala andai, isso é, viva junto, ande com o Espírito Santo, dê atenção, mostre a importância que ele é na sua vida, tendo comunhão com ele. E as Escrituras fazem uma distinção clara entre a alegria gerada pelo mundo e a alegria gerada pelo Espírito Santo. E essa diferença, essa distinção está no Espírito Santo que vive dentro de nós. Porque quem tem o Espírito Santo tem a possibilidade de ter essa alegria sobrenatural. Mas como assim possibilidade? É porque você tem que desejar isso, porque o Espírito Santo não invade a vida de ninguém. Um versículo que eu gosto muito é Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Está escrito: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. O texto ali fala que Jesus foi colocado para fora da igreja. Então ele está pedindo licença para entrar na igreja dele, o local que é dele. Então se ele pede licença para entrar na igreja dele, quanto mais na nossa vida. Por isso que Deus não invade a vida de ninguém. Então, apesar do Espírito Santo morar dentro de você e fazer o efetuar e o agir, você tem que querer isso, você tem que desejar essa alegria que vem do Espírito, porque ele mora dentro de você. A obra que o Senhor começou, Filipenses 1:6, a aperfeiçoará até aquele grande dia. É o Espírito Santo que vai fazendo dentro de você, porque ele mora dentro de você, como Paulo falou, Gálatas 2:20, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E essa alegria do mundo é a felicidade humana gerada na alma. E a alegria gerada pelo Espírito Santo é o gozo espiritual gerado dentro do nosso espírito. Porque a alegria do mundo depende de fatores externos, do nosso tratamento com outras pessoas, dos acontecimentos da vida, de bens materiais
e trazem uma alegria passageira, porque essa emoção e a alegria do mundo são momentâneas. Eu tenho um exemplo muito forte. Quando eu trabalhava numa empresa têxtil e nós ali não conhecíamos a Jesus, nós íamos numa festa aqui em Blumenau, que é muito famosa, a Oktoberfest. E naquele ano nós fizemos uma tabela ali para ver quem ia mais vezes para esta festa. E quando acabou a festa, chegou ali na segunda-feira, ficamos ali reunidos olhando aquela tabela. Um tinha ido 10 dias, outro tinha ido 12, eu tinha ido 13 e tal. E eu falei algo ali e eu disse para todos eles: olha só que interessante, hoje é segunda-feira, a festa foi até ontem, domingo, e hoje aqui segunda-feira parece que essa festa nem aconteceu. E todos eles concordaram comigo, nós estávamos ali no grupo de 4, 5 amigos, todos concordaram com essa afirmação. E hoje eu entendo que era uma alegria que era passageira, que no momento poderia trazer alguma satisfação, mas assim que acabasse, a alma ficaria sedenta. Já a alegria gerada pelo Espírito Santo é um fator que é interno à nossa vida. Vem do nosso relacionamento com Deus, através do Espírito Santo. Paulo, quando encerra a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 13, ele diz que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão com o Espírito Santo sejam com todos vós. Então, tudo que vai mudar a nossa vida é o nosso relacionamento com Deus, através da graça de Jesus, pela comunhão do Espírito Santo. Essa alegria que o Espírito gera em nós é um estado duradouro e é independente de situações externas. O cristão vive sempre alegre, porque é o Espírito Santo que faz acontecer isso nele. Parte 2 da primeira parte. Vivendo em alegria com a imagem e semelhança de Deus. O comentarista diz que nosso Deus é alegre. Primeira coisa, Deus não é nome, Deus é título. Mas qual é o nome de Deus? Alguns dizem Yahvé, outros dizem Jeová, outros dizem Altíssimo, outros dizem Senhor. Mas independente do nome que Deus tem, Jesus veio mostrar como deveria ser o nosso relacionamento com Deus. Podemos chamar ele de Jeová, de Altíssimo, de Senhor, mas o que Jesus nos ensinou é de chamá-lo de Pai. Pai fala de relacionamento em família. Nós somos seus filhos, nosso Senhor é o nosso Pai. O nosso Pai é um Pai alegre, é um Pai feliz. E entenda, tudo o que tem no fruto do Espírito é tudo o que o Pai é. Assim como João escreveu na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 8, que Deus é amor, esse amor ali, ágape, o amor perfeito, o amor sobrenatural. Deus é alegre, Deus é um Deus de júbilo, um Deus de uma alegria extensa, extrema e duradoura. E Deus se alegra com o seu povo e quer viver essa alegria com a igreja, que somos nós. Isaías, no capítulo 62, versículo 5, ele fala da glória futura de Jerusalém. E ele usa um exemplo ali que mostra da alegria que Deus tem com a sua igreja. É onde ele escreve: assim como o noivo se alegra com a sua noiva, assim se alegrará contigo o teu Deus. Esta palavra se alegrará quer dizer regozijará, quer dizer será um júbilo intenso, um júbilo profundo. Ele está dizendo, assim como o noivo se alegra com a noiva, assim o Senhor Deus se alegrará com Israel, no caso a igreja. Assim como o noivo se alegra com a noiva, assim Deus se alegra com a sua igreja. Versículo do Velho Testamento muito forte quando fala de alegria é ali em Neemias capítulo 8, versículo 10. O contexto desse capítulo é que estava sendo a lei perante o povo, e quando o povo ouviu a lei, o povo se entristeceu porque estava fora da vontade do Senhor, então o povo chorava. Onde que Neemias, depois de ler a lei, depois de mostrar para o povo o caminho correto, o caminho certo, ele diz: não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. A palavra alegria ali, novamente, regozijo, que vem de uma fonte divina. E a palavra força fala de proteção, de lugar seguro, de cuidado. Então, quando Deus se alegra, nós estamos sendo protegidos, estamos sendo cuidados, estamos sendo protegidos. Já em Gênesis capítulo 1, quando diz que Deus fazia algo ali no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto dia, diz que viu Deus que era bom. Isso é, Deus ficou feliz, Deus viu que era agradável o que ele tinha feito e ficou alegre.
E no versículo 31 do capítulo 1, diz que viu Deus que era muito bom. Então Deus ficou extremamente feliz, extremamente alegre, completamente cheio de alegria. Então Deus, nosso Senhor, nosso Pai, é um Pai alegre. Tanto é que para Israel, depois que Israel estivesse ali em Canaã, ele instituiu as festas anuais. Então Deus é um Deus que gosta de festa, que gosta de louvor, que gosta de adoração. É um Deus que gosta de se alegrar com a sua igreja. Parte 3, da primeira parte, alegria e sofrimento, uma relação possível. O livro chamado O Livro dos Mártires, de John Foxe, ele escreve ali o sentimento dos cristãos no primeiro século, quando eram condenados à morte. Eles tinham uma fé inabalável, uma coragem e alegria. A fé inabalável porque tinham convicção naquilo que acreditavam. A coragem porque tinham intrepidez para viver o martírio. E a alegria porque ficavam felizes, alegres de sofrer por Cristo. Esse testemunho poderoso desses homens e mulheres que morreram felizes, alegres por Cristo, fez a igreja permanecer firme durante 300 anos de perseguições. E por isso que a igreja está aí até hoje. Atos capítulo 13, quando Paulo e Barnabé pregavam Jesus, eles foram perseguidos. E o último versículo do capítulo 13 diz que estavam cheios do Espírito Santo e cheios de alegria. Então é o mesmo termo usado em Gálatas 5:22, onde é um júbilo extremo, uma alegria intensa. Então veja, mesmo Paulo e Barnabé sendo perseguidos com risco de morte, ainda viviam alegremente para o Senhor. O comentarista pastor Ricardo cita várias passagens do Novo Testamento para mostrar alegria no sofrimento. Eu quero citar apenas uma aqui da carta de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta, capítulo 1, versículo 6, onde os crentes de Tessalônica recebiam a palavra com gozo em meio a muita tribulação. Esta palavra tribulação quer dizer como se estivessem sendo espremidos, tamanha a pressão que sofriam das autoridades. E a palavra gozo é a mesma usada em Gálatas capítulo 5, 22, a alegria extensa, extrema, o júbilo que eles sentiam de receber a palavra mesmo em meio a tantas dificuldades. Agora, como poderiam viver para Deus mediante tantas perseguições? É porque eles eram cheios do Espírito Santo, onde produziam uma alegria sobrenatural. A mesma alegria, esse gozo divino, Jesus viveu por sofrer por nós, como relata ali em Hebreus capítulo 12, versículo 2, onde diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então a alegria que Jesus sentiu a dar vitória para a sua igreja, para nós, foi algo extremamente gratificante e jubiloso. E não só ele, o Pai também teve o mesmo sentimento. Diz em Isaías capítulo 53, versículo 10. O Senhor agradou moê-lo. É um capítulo profético do sofrimento de Cristo. Essa palavra agradou quer dizer teve prazer, deleitou-se. E a palavra moê-lo quer dizer esmagar, triturar. Então Deus é um Deus sádico, um Deus que gosta de ver o sofrimento das pessoas. Na continuação do versículo 10 até o 12, podemos entender o que era esse prazer de Deus ali. O 10 diz assim: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Já voltamos para Hebreus 12, 2, A alegria do Senhor por sofrer por nós. Versículo 12 desse capítulo 53 de Isaías. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelas suas transgressões intercedeu.
Então o resultado de Deus, de ficar feliz por Jesus, é pela nossa vida. Deus não é um Deus sádico, um Deus que gosta de ver sofrimento. Ele ficou feliz de ver o seu filho sofrer porque nós iríamos ser salvos. Parte 2 da nossa lição, fontes da alegria. Bom, a fonte é uma só, o Espírito Santo. Tudo vem dele em nossa vida. Por isso é o fruto do Espírito Santo em nós. Não é algo que nós produzimos, não é eu que quero ser alegre, eu que quero ter amor. Posso até ter amor, posso até ser uma pessoa alegre, mas será a alegria que vem gerada dentro de mim, da minha natureza humana. Mas quando vem do Espírito é sobrenatural. Nós temos que entender uma coisa. Em João capítulo 15, versículo 5, Jesus diz: eu sou a videira. Vós, nós, no caso, somos as varas. Quem está em mim e eu nele, dizendo Jesus, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, é claro, ali pode estar falando de obra, de ganhar almas, de fazer algo para o Senhor através da sua igreja. Mas também fala do fruto do Espírito gerado em nós. Então temos que estar ligado em Jesus, Jesus ligado em nós e na videira, que é a presença dele através do seu Espírito Santo agindo na nossa vida. Por isso a fonte é uma só, o Espírito Santo. Porém, seguindo a lição, vamos aqui com aquilo que o pastor Ricardo de Lima colocou para nosso ensinamento. Parte 1 da segunda parte, os atos poderosos de Deus. A alegria gerada pelo Espírito faz o cristão olhar os atos poderosos de Deus. Porque a partir do dia que entendemos que somos pecadores irreconciliáveis e que Jesus pagou pelos nossos pecados, tudo na nossa vida muda, porque a nossa consciência é transformada através do Espírito Santo que volta a viver dentro de nós. Paulo escreve em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, que somos corpo, alma e espírito. O corpo é a nossa carne, a alma são os nossos sentimentos, o espírito é aquilo que tem contato, tem comunhão com Deus. Mas como ele está morto por causa do pecado, ele só é ressuscitado através da vinda do Espírito Santo quando cremos que Jesus é o nosso Salvador. Por isso que Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então o cristão que aceitou Jesus, que entendeu o plano de salvação, o Espírito Santo vem morar dentro dele, o seu espírito é ressuscitado, eu falo aqui novamente, isso é muito importante para você entender isso. Agora ele entende e se alegra que tudo é de Deus, como Paulo escreve em Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que estão no seu propósito. E o salmista Davi escreveu profeticamente o Salmo 139, verso 16, dizendo que o Senhor, os olhos dele, viram a nossa forma informe, e no livro dele tudo ia sendo escrito, dia após dia, antes de qualquer coisa tivesse acontecido. Então Deus sabia que nós iríamos falhar, que nós iríamos errar. Deus escreveu para nós errar? Não. É que Deus deu livre-arbítrio. Você seguiu a sua linha de vida e tinha a linha de vida escrita por Deus. Em um momento ou outro, essa tua linha de vida cruzava com a linha de Deus, onde que o Espírito Santo falava com você, até o dia que você entendeu todo o plano de salvação, entregou a vida para Cristo. E aí a sua consciência mudou, você entende todos os atos poderosos, tudo é de Deus. Paulo escreveu na carta aos Gálatas, ali no primeiro capítulo, que ele entendeu que desde o ventre da mãe dele, ele foi escolhido por Deus para fazer a obra do Senhor. Há um entendimento diferente na nossa vida. A partir do momento que o Espírito Santo vem morar dentro de nós. Parte 2 da segunda parte, a alegria pela salvação. No capítulo 20 do Evangelho de João, temos um evento ali maravilhoso. Quando Jesus ressuscitado aparece para os discípulos a primeira vez, Tomé não estava entre eles e questionou se Jesus realmente havia ressuscitado. Diz que só acreditaria colocando as mãos nos cravos ou colocando o dedo na ferida ao lado de Jesus. Onde que naquele momento Jesus aparece, diz para Tomé, Tomé, coloca a mão aqui nos meus cravos, coloca o dedo na minha ferida. Onde que Tomé diz, Senhor meu e Deus meu.
E Jesus disse: porque tu viu, você creu? Bem-aventurados os que não viram e creram. Terão uma profunda felicidade, um estado intenso de alegria. Então, quando você entende que Jesus é o teu Salvador, mesmo você não vendo Ele fisicamente, essa alegria pela salvação vem na tua vida. Você é bem-aventurado. Temos um outro evento também que é maravilhoso, que fala sobre a alegria da salvação, em Atos capítulo 8, quando Felipe ali que foi separado como diácono e foi pregar para as multidões. Deus mandou ele se encontrar com Eunuco, mordomo-mor de Candace, a rainha dos etíopes. Ele era responsável pela guarda dos tesouros. E no capítulo 8, versículo 39, depois que Felipe batizou ali o eunuco, diz que ele saiu das águas jubiloso e foi pelo seu caminho. Essa palavra jubiloso quer dizer um estado emocional de pura alegria intensa. Então, esse eunuco, mordomo-mor, era responsável pelo dinheiro ali daquele país, tinha uma função privilegiadíssima, mas isso tudo para ele não era nada, não trazia a alegria que trouxe a sua salvação, que jubiloso saiu pelo seu caminho. O próprio Davi, quando pecou com Betseba, escreve no Salmo 51, onde ele clama ao Senhor para dar novamente a alegria da salvação. Isso é tão forte, essa alegria da salvação, de que em Lucas capítulo 15 fala que haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Então entenda, muitos milagres que acontecem, cura de cego, surdo, paralítico, são maravilhosos, mas a única alegria que acontece no céu é uma alma que se arrepende, é uma salvação. Então, se Deus se alegra com aquela alma, imagina a alegria que nós sentimos quando o Espírito Santo vem morar dentro de nós e testifica essa salvação. Parte 3 da segunda parte, a alegria na esperança. A esperança geralmente é associada a algo incerto, daquilo que a gente deseja que aconteça. Por exemplo, eu espero que chova amanhã, eu espero que amanhã dê dia bom. Então é algo incerto. Mas no contexto bíblico, na ideia cristã, é uma expectativa certa e confiante de que algo que vai acontecer. Por exemplo, não existe noite escura que não possa impedir o sol de nascer. E como exemplo bíblico, eu trago aqui Isaías 55, versículos 10 e 11. Diz assim: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará vazia, antes fará o que me apraz, prosperará naquilo que eu a enviei. Então, assim como acontece o fenômeno diário da natureza, da chuva, da água, da semente, do brotar da terra, assim é a palavra de Deus. Assim como você vê a natureza agindo dia após dia, igualmente, assim é a palavra de Deus vai se cumprir. Paulo, perante a sua defesa no tribunal ali do governador Félix, quando ele estava preso, ele se defendia das suas acusações, como está ali relatado em Atos capítulo 24, versículo 15, que ele dizia que, tendo esperança em Deus, estes também esperam, porque acontecerá a ressurreição dos mortos, tanto dos justos como dos injustos. Então Paulo não tinha uma esperança, pode ser, será, ele tinha uma certeza confiante e segura de que os mortos iriam ressuscitar, tanto os justos como os injustos. Escrevendo para Tito, orientando-o da maneira que deveria liderar aquela congregação, onde no capítulo 2, versículo 13, ele também fala dessa esperança, aguardando a bem-aventurada, a feliz, a jubilosa esperança, a certeza, da glória do grande Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo tinha certeza que Jesus iria voltar. A esperança do mundo está em líderes governamentais ou em sistemas políticos, e ambos podem falhar. Por isso que normalmente as pessoas dizem que elas confiam desconfiando, enquanto a esperança, a certeza do cristão não está em religiosos ou em sistemas eclesiásticos, está fundamentada, firme em Deus e nas suas promessas, que está na sua palavra.
Parte 3 da nossa lição, resultados da alegria. A palavra resultado quer dizer uma consequência ou efeito de uma ação. É o que surge ou acontece depois que algo foi feito. Quando temos a alegria gerada em nós pelo Espírito Santo, os resultados, os efeitos, as consequências são divinas, nos tornam mais parecidos com Cristo. E a primeira parte da parte 3, o cristão alegre possui um rosto radiante. Provérbios capítulo 15, versículo 13, que o pastor Ricardo cita aqui na lição, diz que um coração alegre aformoseia o rosto. A palavra coração quer dizer o estado interior da pessoa, e a palavra alegre quer dizer felicidade, e a palavra aformoseia quer dizer deixa a face tão feliz que fica mais bonita. Então veja só como a alegria deixa a pessoa mais bonita. Logo depois, no capítulo 15, versículo 15, Salomão escreve novamente que um coração alegre tem um banquete contínuo, isso é, a pessoa vive feliz, parece que nada a abala. Salomão ainda escreve sobre a alegria no capítulo 17 de Provérbios, versículo 22, que o coração alegre serve de bom remédio. Então, além de deixar o rosto mais bonito, além da pessoa viver continuamente feliz, ela tem uma saúde muito melhor. Agora entenda comigo, Salomão não tinha o entendimento que Paulo tinha em relação ao Espírito Santo. Mas se já naquela época escreveu isso, imagina agora para nós, hoje em dia, como é maravilhoso esse agir do Espírito Santo na nossa vida. A alegria que ela gera na nossa vida. Deixa o rosto mais bonito, deixa a pessoa vivendo de bem consigo mesmo e ainda traz saúde para ela. Parte 2 da terceira parte. O cristão alegre possui um cântico de alegria. O comentarista pastor Ricardo de Lima usa o texto de Efésios capítulo 5, versículos 18 e 19, da maneira que a igreja de Éfeso deveria ser cheia do Espírito Santo, fazendo cânticos, adorando a Deus. Entenda o contexto dessa igreja de Éfeso. Fazia mais ou menos 5 anos que Paulo esteve ali em Éfeso. Atos capítulo 19 relata esse evento, onde que 12 discípulos de João estavam ali. Paulo os batiza nas águas no nome de Jesus e ora por eles, onde que eles são cheios do Espírito Santo e falam em mistérios. Paulo ficou ali 3 anos ensinando esta igreja. E agora, quando ele escreve essa carta aos crentes de Éfeso, ele escreve para deixar eles mais firmes na fé, para se prepararem para tudo que via, porque era uma igreja cheia do Espírito Santo, era uma igreja alegre e muito da presença de Deus. Só que mais ou menos 40 anos depois, quando João escreve para a igreja de Éfeso, ali em Apocalipse capítulo 2, podemos ver algo que mudou nessa igreja. O texto diz que eles eram fiéis na obra do Senhor, eles eram incansáveis, não tinha tempo ruim para eles fazerem a obra do Senhor. Sempre estavam analisando quem era de Deus e quem não era. Então era uma igreja que não estava contaminada, mas havia um problema muito sério. Haviam deixado o primeiro amor. Então quando você deixa de ser cheio do Espírito Santo, perde a alegria de servir ao Senhor. Então serve como um sistema religioso, faz o melhor que você tem por causa de um sistema religioso e consequentemente você perde o amor, você deixa o amor. Por isso que Paulo nos ensina a ser cheio do Espírito Santo através da adoração. Voltamos aqui para Efésios capítulo 5, versículo 19, onde Paulo diz como ser cheio, uma das formas de ser cheio, falando entre vós, com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor, aonde? No vosso coração, porque tem que partir do coração. João capítulo 4, versículo 24, no encontro de Jesus com a mulher do poço de Samaria, onde ele diz para ela, o Pai procura os verdadeiros adoradores. Você está entendendo? Lá no céu havia o louvor perfeito a Deus, vozes, cânticos, tudo muito bem feito, muito perfeito. Só que chegou o momento, não partia mais do coração. Isaías profeticamente, capítulo 29, versículo 13, diz que o povo que se aproxima de mim, de Deus, com seus lábios me honra,
mas o seu coração está longe de mim. Então, assim como acontece aqui na terra, aconteceu no céu. O louvor ainda era perfeito, mas não era mais do coração. Por isso que o Pai procura os verdadeiros adoradores. Então, o cristão que tem o fruto do Espírito, o fruto da alegria, o seu louvor, a sua adoração a Deus será muito mais profunda, porque partirá de um coração que se agrada a Deus. Parte 3, da terceira parte, o cristão alegre contribui com alegria. Em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, diz que Deus ama quem dá com alegria. Essa palavra ama é do termo ágape, que é o amor divino, o amor que só Deus pode dar para o ser humano, onde quando o ser humano recebe ele, dá para o outro ser humano. Como Jesus disse, amarás a Deus sobre todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nos dois termos, amarás é o amor ágape, o amor perfeito. Você recebe o amor perfeito de Deus e transmite para o teu semelhante. Então, quando o texto diz que Deus ama quem dá com alegria, Deus ama perfeitamente o amor divino, quem dá com alegria, com júbilo, com felicidade. Você é contente por ofertar. Você não oferta como um fardo ou como uma obrigação. Você dá por honra, você dá por gratidão, você dá porque é feliz. Paulo, no capítulo 20, versículo 35, no livro de Atos, cita uma frase de Jesus que não está nos evangelhos, onde ele diz que Jesus fala: mais bem-aventurado, isso é, muito feliz, muito alegre, é dar do que receber. Então veja a importância de ofertar na casa do Senhor, tá entendendo? Mas não é só o dinheiro, é tudo que você tem que ofertar com o coração alegre. As tuas primícias, o teu dízimo, as tuas ofertas, sim, mas também o teu coração, a tua mente, o teu desejo, tudo que você tem que fazer sem ser de coração alegre, porque você faz para o Senhor. Quando você faz pensando na instituição, pensando em agradar o teu líder, você está tirando o foco do Senhor. O teu coração perderá essa alegria. Faça para o Senhor, faça com o coração alegre, contribua, dê oferta, se entregue ao Senhor com a alegria gerada pelo Espírito Santo. Concluindo a nossa lição, quero falar aqui da controvertida unção do riso, que é associada ao pastor Kenneth Hagin, que já está com o Senhor, que era o líder do movimento da palavra de fé. Os críticos contrários a essa unção do riso, a essa manifestação, dizem que ela não tem base bíblica. Dizem que dão ênfase na experiência e não na doutrina bíblica. Dizem também que há uma falta de ordem e racionalidade no culto, dizendo que são os mesmos problemas que havia ali na igreja de Corinto. Dizem também que é uma manipulação humana e também dizem que é uma distorção da natureza de Deus, tratando Deus como um animador ou como um palhaço que só vem fazer as pessoas rirem. Mas o que dizem os críticos favoráveis a essa manifestação? Bom, Kenneth Hagin não chamava de unção de riso, e sim chamava de unção da alegria. Ele entendia que era uma manifestação física e sobrenatural do Espírito Santo. É uma alegria sobrenatural dada pelo Espírito Santo. E ele dizia que era uma evidência do mover de Deus. A argumentação bíblica dos críticos que concordam com essa manifestação citam Gálatas 5:22, dizendo que esse fruto de alegria é um ato de júbilo, é uma alegria extrema, sobrenatural, acima de qualquer entendimento. E outra base bíblica também é Neemias 8:10, onde que o Espírito age trazendo uma força sobrenatural com essa alegria que vem de Deus. E no Salmo 16, verso 11, diz que na presença de Deus há plenitude de alegria. Essa palavra plenitude quer dizer uma abundância, uma fartura de alegria, dando base a esse mover de Deus chamado unção da alegria. E também em Atos capítulo 2, os discípulos estavam ali naquele mover poderoso do Espírito Santo, onde que os ouvintes, as pessoas de fora que testemunhavam aquele mover,
não entenderam e diziam que os discípulos estavam bêbados. Então, realmente, as pessoas que olham de fora podem não entender essa unção da alegria, esse manifestar de Deus. Mas entendemos que é uma experiência realmente transformadora. Pessoas testemunharam depois dessa experiência de uma libertação profunda, cura emocional, renovação de forças e ainda paz interior. A ênfase também está na soberania do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não pode ser limitado às nossas expectativas humanas. Deus faz como Ele quer, a hora que quer e do jeito que Ele quer. Claro, essa alegria, ao olhar de alguns, pode parecer algo estranho, mas quem passa por essa experiência realmente entendeu algo profundo que viveu com Deus. Então Deus, concluindo agora sim a nossa lição, Deus quer que os seres humanos sejam sinceros nas suas emoções para com Ele. Por isso, expresse com o mais profundo do seu ser essa alegria que é gerada pelo Espírito Santo. Expresse na tua adoração, no teu viver, na tua experiência com Deus, porque Deus quer o melhor para você. Então viva essa alegria que o Espírito Santo dá na tua vida. Amém, povo de Deus. Muito obrigado por ter acompanhado esta aula, este breve comentário. No próximo final de semana estarei aqui comentando a lição número 5, onde diz paz, o resultado da vida no Espírito. Fiquem todos na paz, Deus abençoe, tchau.